Olá, estamos de volta com mais um episódio do podcast de tradução TradTalk. Este é o último episódio gravado hoje, dia 31 de maio, aqui no primeiro dia do Congresso da Abrates, da 10ª edição do Congresso da Abrates, que está sendo realizada em São Paulo. É a última gravação, mas isso não significa que vai ser a última a ser publicada. E estou aqui com a Bruna Marque. Bom, Bruna, bem-vinda. Obrigada pelo convite. Imagina, eu é que agradeço por você ter aceitado o convite para vir aqui falar um pouquinho com a gente. Uma honra. Bom, vamos lá. A Bruna é graduada em Direito. Ela é pós-graduada em Intérprete em Língua Inglesa pela PUC São Paulo. Tem extensão universitária em Direito Norte-Americano pela Universidade de Fordham, em Nova York. É membro da OAB de São Paulo. É sócia fundadora do Descomplicando o Inglês Jurídico e é professora de Inglês Jurídico e de Direito Comparado. Bom, Bruna, começa falando um pouquinho mais sobre você, do que você faz e tudo mais. Bom, eu me formei em Direito há algum tempo e na faculdade, como eu já falava inglês, eu queria ganhar uma grana extra e tal, então eu fui dar aula de inglês como hobby. E no final das contas, isso virou minha principal atividade. Então, no meio da faculdade de Direito, eu morei nos Estados Unidos. Depois que eu me formei, passei na OAB, fui morar na Inglaterra para aperfeiçoar o inglês. E aí voltei para o Brasil e vi que havia um nicho muito carente do mercado, que é o inglês para os advogados, em primeiro lugar. E que o inglês jurídico... eu comecei a estudar e entender que o inglês jurídico é uma língua dentro da língua. Uhum. Então, a minha graduação em Direito, eu percebi, acrescentaria muito em toda essa formação e capacitação do professor. E aí, eu criei um canal do YouTube, porque já faz uns 3 ou 4 anos. Estava muito na moda, professora de inglês e tal. E eu comecei com um canal de inglês geral. E eu percebi que outras pessoas faziam muito melhor do que eu, como Ulisses Carvalho, por exemplo. Uhum. E aí eu comecei a falar, não, mas o que eu tenho no mercado que os outros professores de inglês não têm? E aí me veio o direito, comecei a me aprofundar em inglês jurídico, comecei com um aluno de inglês jurídico advogado, o resto business e tal. E aí fiz essa migração. E o canal continuou por algum tempo, aliás, está no ar ainda. Mas só em fevereiro do ano passado eu constituí mesmo o Descomplicando o Inglês Jurídico como empresa. Então hoje a gente tem alunos de 5 países, as aulas são online, semanais, a gente tem vários tipos de curso. E contratei outros professores, contratei tradutores e acabei percebendo também que além dos advogados que precisam falar o inglês técnico, existem os tradutores e intérpretes que precisam traduzir documentos técnicos. Uhum. E os tradutores me perguntam, Bruna, antes de começar as aulas, né, mas eu preciso fazer uma faculdade de Direito para ser tradutor da área jurídica? E eu falo, esse é o ideal dos mundos, você fazer medicina para traduzir, né, documento médico, engenharia para traduzir documento de engenharia e tal, mas não é a realidade, obviamente. Então eu falo, a minha resposta é não, você não precisa fazer uma faculdade de Direito, porém você precisa conhecer o direito comparado. Então você precisa ter noções de direito brasileiro, noções de direito internacional, para você poder fazer essa ponte. Então, eu e os professores lá no Descomplicando o Inglês Jurídico, a gente bate muito nessa tecla. E eu sempre dou o exemplo da tradução médica, por exemplo, né? Então... não falo que é fácil, não é fácil, não faço e tal. Mas os órgãos do ser humano são os mesmos para o chinês, para o americano, para o russo, para o latino e tal. Mas os sistemas jurídicos são completamente diferentes. Então, é claro que com noções de medicina e um bom dicionário de medicina, você faz boas traduções. O segredo com a tradução jurídica não basta conhecer, não basta ser tradutor e ter um bom dicionário. Você tem que conhecer o direito brasileiro, que você vai estar traduzindo pro português ou do português, pro direito estrangeiro. Uhum. E é isso que a gente faz no Descomplicando. Então, o tradutor sai com boas noções de direito comparado para chegar à tradução. A gente sempre faz muito exercício de tradução. E com os advogados, como eles já têm a parte do direito, eles precisam melhorar o inglês, que o tradutor já tem muito estabelecido.
Então, a gente faz um trabalho de reforçar o inglês do advogado e aí ir para a parte mais técnica. Legal, então você tem cursos tanto para advogados quanto para tradutores. Exato, são cursos diferentes, são módulos diferentes, porque eles têm objetivos diversos. Então, para o tradutor, a gente vai ensinar o que a gente não ensina para o advogado, que é o direito brasileiro. Obviamente, ele já tem tudo isso. Mas o gap do advogado é o inglês, que o tradutor tem muito bem, né? Muito bom, o tradutor e o intérprete. Então, a gente tem esses dois nichos principais de mercado e aí a gente atua com eles. E as aulas são online? Como funciona? As aulas são online, são aulas semanais, online, dura o curso mais ou menos 1 ano. Mas a gente também faz cursos personalizados para os escritórios. Eu vou fazer agora, eu montei um curso para a PIC, de direito previdenciário, um curso presencial, então eu monto também, a gente monta cursos de acordo com o cliente. E a gente também, o ano passado, o Descomplicando lançou o primeiro simpósio específico, especializado em tradução e interpretação jurídica do Brasil. E foi um grande sucesso, assim, a gente vendeu todos os ingressos. Eu fiquei muito... Não que eu não acreditasse no projeto, mas era algo muito novo, completamente novo no mercado. Sim. Então eu fiquei... Você fica meio ansiosa e não será que vão entender a proposta e tal? E foi muito legal. É claro que a gente tem muito a melhorar, mas eu acho que reunir tradutores que querem se aperfeiçoar é incrível, assim. Então o Direct do ano passado foi um encontro de um dia inteiro, com várias palestras presenciais. Esse ano vai ser um pouco diferente, eu acho que vai ter um formato ainda mais interessante. Então vai ter um encontro presencial no dia 21 de setembro, aqui em São Paulo, na Avenida Paulista. Mas o objetivo é o seguinte, são 4 palestras online, um pouco mais teóricas. Então uns 20 dias, 15 dias antes, mais ou menos do dia 21 de setembro, a gente vai lançar. Então você vai assistir ao vivo, quem não puder vai ter a gravação. E só para dar um exemplo, eu vou falar sobre o português jurídico. Qual é a ideia? Esse módulo do Direct nasceu dos comentários dos meus alunos tradutores. Então, muitas vezes eles me ligam, mandam mensagem: Bruna, eu tô traduzindo um documento, o que é isso em português? Porque a gente tem o juridiquês, que é muito pesado, para quem não é da área. Então, eu vou destrinchar o juridiquês, vou dar vários exemplos, vários macetes e tal. Então, vai ser algo um pouco mais teórico, online, de 1 hora mais ou menos. E aí, no dia 21 de setembro, a gente vai botar a mão na massa. Então, a gente vai fazer exercício, a gente vai tirar dúvida, essas coisas todas. E vai ter outros 3 palestrantes também, online e também presencial, no modo presencial. E mais 2 palestrantes só no modo online. Então, vai ter uma... Então, essa minha de português serve para qualquer língua, claro, porque a gente vai destrinchar o português jurídico. Os outros 3 são para o inglês. E vai ter uma de espanhol online e uma de interpretação jurídica online também. Que vai ter só o módulo online. Então, o Direct desse ano é muito mais um curso do que uma série de palestras, né? Porque a gente vai ter, então... E é esse o raciocínio do Descomplicando, das aulas do Descomplicando. Apresentar a teoria, apresentar os sistemas e fazer as traduções, no caso dos tradutores, e colocar os advogados para falar em inglês e fazer simulações com eles e tal. Então, eu já deixo o convite aqui para todo mundo. Sim, no dia 21 de setembro. Eu venho com certeza. Eu participei do ano passado. Exato. E foi muito Foi uma das primeiras convidadas desse ano. E aí a Carol vai ter aqui depois a programação completa. Isso. O Ricardo, presidente da Bratis, vai estar lá. Vai ter o Danilo Nogueira, que vai falar sobre algo que não é a minha especialidade, que é essa coisa de direito tributário, direito financeiro, essas expressões dificílimas. Então, ele é mestre nisso, já deixo isso com ele. E vai ter a Carla Saboia, que é tradutora, mediadora e advogada. E ela pega vários erros de tradução de tradutores que não são formados ou não têm conhecimento de direito, noções de direito. Então, ela vai apresentar alguns problemas na tradução e como resolvê-los. Como traduzir de um modo que o advogado brasileiro entenda e o advogado americano entenda. E, por fim, a gente vai ter o Gustavo Spandau, que vai fazer uma palestra sobre espanhol jurídico, do ponto de vista da Suprema Corte lá da Argentina e o nosso STF daqui. E a gente vai ter a Célia Kifuri, que ela é intérprete aqui no Brasil e nos Estados Unidos. E ela, no Brasil, fez muita interpretação para a Operação Lava Jato,
e esse tipo de coisa. Então, ela vai falar pra gente um pouco sobre esse universo da interpretação nos dias de hoje, né? Nesses casos internacionais e tal. Então, vai ser um conteúdo super rico. Bem bacana, hein? Então, vai ter a primeira parte online, que todo mundo pode assistir. Quem não puder ir a São Paulo vai ter transmissão ao vivo e vai ter gravação. Então, se você está em outro estado, não consegue vir, é um gasto alto de hotel, de avião e tal, alimentação. Então, a gente também vai transmitir online. Nesse dia, 21 de setembro, não estarei disponível. A gente manda a gravação, então ninguém perde nada. Legal. E quem estiver em São Paulo vai ser um networking bem interessante. Sim, com certeza. É uma oportunidade também de você trocar ideia com outros profissionais. Exatamente. Né? Então, a gente vai fazer muito trabalho em grupo. Então, o que eu acho, o que você acha, mas você quer melhor. Porque a tradução, nenhuma área tem uma coisa muito fechada, né? X é Y. Principalmente no direito. Em que os conceitos... não são etéreos, mas são conceitos diferentes, são pontos de vista culturais diferentes em relação a um assunto. Então, eu tô dando aula agora de inglês jurídico na PUC aqui de São Paulo e eu dei, nem me lembro o que era, mas uma tradução de um termo que é uma palavra em inglês e não existe em português, dá umas 15 palavras em português, porque você vai explicar aquele termo. Então, eu acho que conhecer a estrutura do inglês jurídico e os sistemas jurídicos é muito interessante. E então, Direct, a gente chama de simpósio, mas vai ser um curso, assim, bem interessante. Vai ser bem rico. Legal. Vai lidar com várias áreas. As inscrições já estão abertas ou não? Hoje é dia 31, né? As inscrições serão abertas na semana que vem. Então, eu vou fazer o pré-lançamento agora na minha palestra aqui na Bratis, que eu vou falar sobre a tradução do Ministério Público. Vou dar um desconto pro pessoal da Bratis e quero estender pro seu público também. Oba! Então, a Carol vai deixar o meu e-mail aqui e eu vou conceder o desconto da Bratis. Então, eu tô oferecendo 10% no ingresso para quem for a São Paulo, para quem vier, a São Paulo. E 50% no online. Vai ser um desconto bem legal. Bem legal mesmo. E aí quem quiser me manda um e-mail que eu envio o cupom. E aí tem esses descontos. Perfeito, ótimo. Eu coloco todos os links aqui embaixo. Isso. Descomplicando o inglês jurídico também. Exato. Do seu canal do YouTube. Do canal do YouTube, tem o Face, tem o LinkedIn, tem a newsletter, que também é bem legal, toda semana eu posto. Tem o blog no site, que tem várias notícias de direito, de inglês jurídico. É super interessante. Legal. E deixo o convite pra todo mundo. Bom, até a publicação desse vídeo, com certeza as inscrições já vão estar abertas, então aí é só acessar o link aqui embaixo. E tomara que tenha vaga, porque ano passado foi rápido, hein? Verdade! Mas, como vai ter online, aí se esgotar o presencial online a gente abre. Então, corre lá. Vamos ver até a publicação desse vídeo, o que vai acontecer. Mas online eu garanto. Ótimo. Bom, legal, Bruna. Eu acho super bacana a sua iniciativa do Descomplicando Inglês Jurídico e do Direct também. Eu fui ano passado, como eu disse, e adorei. Você foi no primeiro. Adorei. Não é a minha área principal de especialização, mas é uma das áreas com as quais eu trabalho, então eu acho que é super bacana você realmente ter esse conhecimento mais aprofundado e trocar ideias também com os profissionais, né? Exatamente, de vários backgrounds, né? Com muita experiência. Então, eu tenho, por exemplo, muitos alunos tradutores juramentados que depois de muitos anos de carreira querem se especializar, querem estudar mais profundamente. Então, é um mercado muito interessante. Eu fiquei muito surpresa no Direct, porque é um público muito experiente, né? Você não via muito tradutor iniciante, mais tradutores experientes querendo se qualificar ainda mais. Então, eles fazem vários cursos, vêm aqui para Bratis, vão a outros congressos. Então, e é um público carente nesse sentido, né? De cursos organizados, de começo, meio, fim. Focados, né? Focados, exatamente. No Brasil, eu só conheço o Traduza, que é médico, mas os outros eventos são gerais, né? Exatamente. Mas que sejam excelentes, como esse da Bratis, obviamente, mas eu quis dar um foco mesmo. Sim, eu acho que a gente precisa bastante desse tipo de iniciativa, assim. E pensar na tradução jurídica, né? Nas peculiaridades, dos macetes, nas fontes confiáveis. Então. Que não é tão simples, né? Aliás, não é simples em nenhuma área. Mas se você não tem formação em direito, é até difícil você julgar o material. Então, eu falo para os alunos que, é claro que Descomplicando Inglês Jurídico não ensina todos os termos, obviamente, e tal, mas ensina o caminho das pedras nesse sentido. Você vai começando
a ficar mais sensível a isso, ou seja, a conseguir identificar um trick aqui e tal, mas essa palavra pode ter outro sentido nesse contexto. Então, e mergulhar nesse mundo é muito interessante, né? Os meus alunos tradutores, eles falam, ai, Bruna, agora eu entendo a Lava Jato, agora eu entendo o que é Ministério Público e tal. Porque são coisas assim, que você ouve falar, você conhece a palavra, mas o entendimento do que significa, do conceito, mesmo, é muito vago, você não consegue entender, então, por que a Lava Jato tá na Justiça Federal, na estadual? O que é Justiça Federal? O que é estadual? Como é que julga? Então, eu fico muito orgulhosa, assim, quando eles falam 2, 3 meses, agora eu entendi aquela notícia, o que você acha disso? E começam a discutir num nível um pouco mais aprofundado. Então, noções de direito é para cidadania também, né? Assim, lógico. São para cidadania também. E ainda mais nesses tempos de cooperação entre países. A gente vê o Sérgio Moro querendo implementar alguns conceitos norte-americanos, então... e cultura geral do tradutor, né? É lógico, sempre válido e sempre útil, né? Para o intérprete é extremamente importante, porque, imagina, no congresso você, né, tá escutando uma coisa pela primeira vez na vida, então... Então traz muito, os nossos cursos, assim, com muito orgulho, trazem conceitos de direito comparado, cultura geral, para os tradutores, muita tradução, para os intérpretes a gente tem um joguinho lá para eles memorizarem os termos. Então, os nossos cursos são bem focados, assim. Legal. E todos os nossos professores são formados em Direito, porque eu acho... Posso causar polêmica, mas eu acho que, por exemplo, para dar aula para os advogados, você tem que ter... sim, com certeza. Esse conhecimento, né? Então, eu estou dando aula na PUC, tem tradutores e advogados, a maioria é advogado, e eles me fazem perguntas que se eu não fosse formada, eu não saberia responder nem no português. Então, a gente tem profissionais muito, muito qualificados. Sim, claro. A gente também é especialista em tradução e interpretação jurídica. E os nossos tradutores e intérpretes são formados em Direito. Então, eu acho que tem um nicho muito bom de mercado que a gente está tentando alcançar. E é esse o nosso lema. Qualidade e acessibilidade no sentido de ser online, transmissão ao vivo do direct. Sim. Você não precisa sair de casa para ter aula toda semana. Tem várias opções, né? O que você quiser, o que for melhor para você, exato. Você tem aquela opção. E eu tô com planos agora para o segundo semestre de montar um sábado, sei lá, um curso de 4 horas presencial. Então você vai lá e vê um assunto de cabo a rabo. Que legal. Então eu acho que vai ser... Tem vários formatos, assim, né? Mas o digital é a nossa impressão digital. Até ficou redundante. O digital é a nossa marca também, assim. Então eu quero sempre fazer o direct também com componente digital, para quem tá longe. E, enfim, é isso. Ótimo. Parabéns. Eu adoro a sua iniciativa. Super obrigada. Você tá comigo desde o início mesmo, né? Topou minha parceria. A gente tem muito pra trocar, assim mesmo. Sim, com certeza. É um enorme prazer, inclusive, fazer essa parceria com você, que eu vou cobrir os eventos, Sim. Né? E tudo o que o Descomplicando Jurídico Descomplicando Inglês Jurídico tem a oferecer, coisas novas que surgem e tudo mais. Então fiquem ligados, sigam os canais, tentem ir ao direct ou assistir online, porque vale muito a pena. Não é mais um cursinho. Não, é bem com blá blá blá. É coisa com conteúdo útil mesmo, que eu tenho muitas anotações em casa. Que legal! Foi ótimo, assim, dá até pra eu criar um glossário, que eu não tive tempo ainda, mas até pra criar um glossário. Eu tenho a vontade, tá guardadinho lá e tá na minha to-do list de long term, sabe? Aquelas coisas que você tem pra fazer, que você fala, um dia quando eu tiver tempo... Eu vou organizar. Organizar o que eu aprendi no direct. E no meu módulo do curso dá pra fazer um glossário português, juridiquês, e aí eu falo assim pros meus alunos, vamos transformar juridiquês em português de gente. Porque legal. Você tem que fazer essa transformação pra você verter pra qualquer língua, né? Sim. Então no final vai dar pra fazer um glossário também, juridiquês em português de gente, que eu falo e tudo mais. Legal. Que facilita muito, né? Nossa, na hora que você tá numa tradução e tem prazo, se você tem algo rápido pra acessar. Verdade. Com certeza. Obrigada, parabéns. Carol. Eu que agradeço, Bruna. Muito obrigada por você ter. Ela acabou de dar aula na PUC. 3 horas, correu, veio quase aqui. sem voz, mas tô aqui. 2 guerreiras aqui, depois de um longo você dia. Também o dia inteiro. Bom, muito obrigada, Bruna. Obrigada a você. E sucesso no direct e no Descomplicando Inglês Jurídico. E pra vocês também aqui. Obrigada. Bom, gente, é isso por hoje. A gente se vê no próximo episódio. Até mais.